Estou aqui com um projeto um pouco bagunçado aqui na sua tela, mas você vai entender o porquê. Nesse vídeo de hoje, eu quero te ensinar como eu faço isso daqui, olha. A alvenaria do meu primeiro pavimento, ela estava planejada para ser executada aqui no início e nós replanejamos ela para o fim da obra. Muitos engenheiros ficam com medo de mexer aqui nas predecessoras durante a medição e monitoramento do projeto. Com isso, eles acabam bagunçando as medições, o projeto para de refletir a realidade da obra e perde a confiabilidade da equipe. Então, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar a forma correta para realizar esse replanejamento e como reorganizar as predecessoras dentro do seu projeto. Num projeto, nós temos dois tipos de restrições. Restrições que são obrigatórias e restrições que são arbitradas. Aqui eu vou te mostrar os dois tipos e como nós trabalhamos com elas dentro do gerenciamento de projetos. Então a grande dúvida é a seguinte: será que eu posso aqui mexer nas minhas predecessoras, na sequência aqui das minhas tarefas durante a medição do projeto? O que eu percebo na maioria dos profissionais? Eles vão bem até a elaboração do planejamento. Quando você entra aí na parte de medição e controle, parece que o pessoal fica com medo de estragar o planejamento. Pô, eu fiz um planejamento e agora se eu mexo em alguma coisa aqui, estrago o meu planejamento, não sei como voltar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que dentro de um projeto nós temos dois tipos de restrições. E essas restrições, elas geram dependências. A primeira restrição é aquela que nós chamamos de restrição obrigatória. O que é uma restrição obrigatória? Se eu pegar aqui, por exemplo, a estrutura, nós temos aqui uma restrição obrigatória. Eu não consigo, de forma alguma, executar o segundo pavimento sem executar o primeiro. Eu não consigo executar o terceiro sem executar o segundo. Então, essa sequência que nós temos aqui, ela é uma sequência que ela me traz uma restrição obrigatória. Eu obrigatoriamente tenho que fazer o primeiro para fazer o segundo, depois o terceiro, o quarto e o quinto. Quando nós entramos, por exemplo, aqui na parte da alvenaria, na alvenaria nós temos tanto uma restrição obrigatória quanto uma restrição arbitrada. O que seria a restrição obrigatória da alvenaria? Se eu pegar aqui o pavimento 1 da alvenaria, se você olhar aqui a dependência, a predecessora é a linha 2. Então, eu preciso obrigatoriamente executar a linha 2, que é o pavimento 1 de estrutura, para conseguir fazer o pavimento 1 de alvenaria. Isso é uma restrição obrigatória dentro do nosso projeto. Sem a estrutura, não tem alvenaria. Quando eu pego aqui, já no caso do meu segundo pavimento de alvenaria, eu tenho uma restrição que ela é obrigatória, tá? Qual que seria essa restrição obrigatória? A restrição obrigatória é esse 3 aqui. Esse 3 está relacionado aqui à linha 3 e eu só posso executar o segundo pavimento de alvenaria se eu estiver com o segundo pavimento de estrutura pronto. E eu tenho uma restrição aqui que ela é arbitrada. Como assim, Rodrigo? Olha só, uma outra restrição aqui para mim é esse item 8 que nós temos aqui. O que é a linha 8? A linha 8 é a alvenaria do primeiro pavimento. E aí eu te pergunto, para eu executar a alvenaria do segundo pavimento, obrigatoriamente, a alvenaria do primeiro pavimento tem que estar pronta? Então percebe, isso é uma restrição que eu criei dentro do meu projeto e é uma restrição que nós chamamos de restrição arbitrada. Nós chegamos aqui no projeto e arbitramos essa restrição. Olha, eu só vou fazer o segundo depois que eu concluir o primeiro. Fiz o meu planejamento. Então, a estrutura só existe restrições obrigatórias e na alvenaria nós temos tanto restrições obrigatórias como restrições arbitradas. Quando eu vou realizar a minha medição, e observe o seguinte, eu já fiz aqui, já deixei pronto até para adiantar o vídeo, eu já fiz aqui, olha, uma estrutura. Já gerei aqui o meu planejamento com as minhas dependências, inclusive essa linha cinza, essa faixa cinza que tem aqui embaixo, ela está informando que eu já gerei a linha base do meu projeto. Então, essa parte cinza aqui seria a linha base do nosso projeto.
Agora, então, nós vamos realizar aqui uma medição para entender, será que eu posso mexer na predecessora ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, olha. Aqui nós temos a guia Exibir. E dentro da guia Exibir aqui em tabelas, eu vou escolher a tabela de controle. Então, vou selecionar aqui a tabela de controle. E agora nós temos aqui as nossas informações. Início real, término real, porcentagem concluída, porcentagem física concluída, duração real, duração restante, custo real. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou realizar uma primeira medição no meu projeto. Para eu realizar as medições, tem algumas coisas que eu tenho que observar. A primeira é o seguinte, eu vou ter tarefas que eu tenho data de início e término, eu vou ter tarefas que eu tenho data de início e elas ainda não terminaram, e eu vou ter tarefa, às vezes, que eu não tenho a data de início, porque o pessoal não anotou, mas eu preciso realizar o avanço dessa tarefa. No entanto, o nosso foco aqui, tá? Tem até outro vídeo no canal que eu ensino como realizar a medição e o replanejamento. Depois eu vou deixar aqui na observação desse vídeo aqui para vocês acompanharem. Mas o nosso foco aqui é entender as predecessoras, se eu posso mexer ou não. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou realizar aqui uma primeira medição no dia 25. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em projeto, vou vir aqui em data de status, tá? Em data de status, eu vou selecionar a data do dia 25. Pronto, ele já aparece aqui até para mim essa linha vermelha, mostrando qual que é a data de status do meu projeto. Então, nós vamos realizar uma medição. Nós vamos considerar que tudo aquilo que estava planejado nesta semana foi executado. Então, eu vou vir aqui, olha, no pavimento 1, eu posso, por exemplo, vir aqui em tarefa. Aqui em tarefa eu tenho a opção de colocar aqui a tarefa como 100% executado. Então, cliquei aqui, pronto, realizou a medição. Observe que antes dessa linha da data de status aqui, eu não tenho mais nenhuma tarefa a ser realizada. Então, até aí, ok. Agora, nós vamos realizar uma segunda medição. Então, vou vir aqui em projeto e aqui eu vou colocar a data do dia 1º de setembro. Então, observe agora o que vai acontecer aqui, olha. Eu coloquei a linha aqui. Teoricamente, nesta semana, eu precisaria ter executado essas duas etapas aqui, olha. O pavimento 2 de estrutura e o pavimento 1 de alvenaria. Se eu pegar aqui a linha, olha, você vai observar aqui que aqui nós estamos falando do pavimento 1 de alvenaria. Só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu projeto e vou falar, olha, executei o pavimento 2 de alvenaria, de estrutura, desculpa. Então, vou clicar aqui, tarefa, cliquei em 100%. Ele veio aqui e deu como executado. E eu vou considerar que o pavimento 1 de alvenaria eu não executei. Se eu não executei, eu preciso reprogramar o pavimento 1. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui o pavimento 1 e aí eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu pavimento 1, eu vou vir aqui em projeto, atualizar projeto e vou pedir para ele reagendar o trabalho não concluído para iniciar após 1/9 da tarefa selecionada. Você vai observar que, apesar de eu ter colocado aqui para ele reagendar apenas a tarefa selecionada, ele vai reagendar a tarefa selecionada e todas as outras suas dependentes. Então, eu vou clicar aqui em OK e observe o seguinte, olha. O que aconteceu aqui? Ele reagendou para mim tanto o pavimento 1 quanto os outros pavimentos, porque aqui eu informei para o PROST que eu tenho uma restrição obrigatória. Eu vou até colocar aqui, ó, a minha predecessora para a gente ir acompanhando, tá bom? Então, na segunda medição, o que nós fizemos? Nós medimos o segundo pavimento de estrutura e nós detectamos que nós não executamos o primeiro pavimento de alvenaria. Então, eu reagendei o primeiro pavimento de alvenaria, consecutivamente ele reagendou todos. Agora, nós vamos fazer uma terceira medição. Então, eu vou pegar aqui, olha, ao invés do dia 1/9, eu vou colocar 8/9. Então, agora eu estou medindo a terceira semana.
Na terceira semana, observe o seguinte, eu cheguei na obra para medir e o pessoal falou para mim o seguinte, falou, Rodrigo, o pavimento 3 da estrutura nós executamos conforme combinado. Então, clico nele aqui, tarefa, e executo. E aí ele pode chegar para mim e falar, olha, o primeiro pavimento, vou citar aqui um caso hipotético, tá? Até porque se eu estivesse com um planejamento correto de uma obra aqui, eu teria aí todo o prazo de cura para execução da alvenaria, retirada de reescoramento, então não teria essa sequência didática que nós temos aqui. O nosso foco aqui é entender como que o sistema, o project, se comporta. Eu cheguei na obra, então, nesta terceira medição, e eu fui informado de que o terceiro pavimento de estrutura ele foi concluído, então ele está aqui 100%. Só que aí aconteceu um negócio, o pessoal falou, olha, nós montamos a bandeja primária e o mestre de obra, ao invés de executar a alvenaria do primeiro pavimento que estava atrasada, ele executou a alvenaria do segundo pavimento. Tá? Então, ao invés de executar a alvenaria do primeiro pavimento, ele executou a alvenaria do segundo pavimento. Nós precisamos trazer esse cenário para o projeto. Não adianta eu ficar aqui no projeto falando, cara, e agora eu preciso fazer a alvenaria do primeiro para recuperar? Não, eu preciso refletir a realidade, refletir esse cenário, o que aconteceu na obra dentro do nosso projeto. Então, o que acontece aqui, olha, bom, vamos lá. Eu vou analisar. A alvenaria do primeiro pavimento, ela tem uma dependência aqui, que é a estrutura do primeiro pavimento. Bom, até aí está ok. E, inclusive, ela foi reprogramada. Tá? A alvenaria do segundo pavimento, que é a alvenaria que eles estão executando, ela tem duas dependências aqui. Olha, eu cliquei aqui na seta, só para a gente ver. Ela está dependendo da estrutura do pavimento 2 e da alvenaria do pavimento 1. Só que aqui é que está o grande X da questão. Essa restrição aqui, olha, é arbitrada. Então, eu posso retirar essa restrição. Tanto é que nós executamos do segundo pavimento sem executar a do primeiro. Então, eu vou vir aqui na alvenaria do pavimento 2 e eu vou retirar essa restrição. Falou, não, ela não vai depender mais do pavimento 1. Tirei aqui. Pronto, ela voltou para onde ela estava. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou medir aqui a alvenaria do pavimento 2. Então, vim aqui e vou colocar aqui 100% nela. Aí nós temos aqui a alvenaria do pavimento 1, que ela está aqui, apesar dela estar aqui com esse azul claro aqui, confundindo com azul escuro, deixa eu tirar aqui essa medição, e eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, estilos de barra, e eu vou pegar aqui ó, o andamento da tarefa, ok? E eu vou colocar ele em verde para não te confundir. Então, vamos colocar aqui ó, esse verde clarinho, porque aí o que estiver medido vai aparecer em verde. Tá? Então, observe só. Eu executei a estrutura do primeiro pavimento, do segundo e do terceiro, ela está verde. Agora, eu vou executar aqui, olha, a estrutura, a alvenaria do pavimento 2. E por que a alvenaria do pavimento 1, agora ela está com esse azul clarinho? Porque esse vermelho representa o meu caminho crítico. Como eu tirei essa restrição, essa alvenaria do pavimento 1 ela ficou fora do meu caminho crítico. Então, ela está indetectável no meu caminho crítico. Daqui a pouco nós vamos voltar ela para o lugar certo. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Pavimento 2, eu vou medir ele, 100%. Nós executamos, então, 100% do pavimento 2. E aí, eu fui lá e conversei com o mestre de obra. Falei, mestre, e aí? Quando que nós vamos fazer a alvenaria do primeiro pavimento? Ele falou, Rodrigo, agora eu vou fazer, como eu já comecei a do 2, eu vou fazer a do 2, do 3, do 4 e do 5 e depois eu volto e faço a do primeiro. Beleza. O que nós temos que fazer aqui no nosso projeto? Refletir esse cenário. Então, agora, a alvenaria do primeiro pavimento, eu quero que você observe aqui no gráfico, o que vai acontecer? Ela precisa vir aqui para ser executada depois do último pavimento. Então, eu vou vir aqui na minha predecessora e falar, olha, essa alvenaria aqui, do pavimento 1, ela depende do pavimento 1,
que é uma restrição obrigatória, então vou manter. E agora eu vou colocar uma restrição arbitrada que é, olha, ela vai ser executada depois do pavimento 5. Então, o que eu faço? Eu clico aqui e seleciono o pavimento 5. E clico fora. Observe aqui comigo o seguinte. A minha alvenaria do primeiro pavimento, ela foi reprogramada lá para o final do projeto. Enquanto ela estava aqui, ela estava fora do meu caminho crítico. Agora ela voltou para o meu caminho crítico. E esse atraso, que eu tive aqui no início, está refletindo aqui no final. Então, o meu projeto era para terminar dia 29 de setembro, agora ele vai terminar dia 6 de outubro. Então, vocês perceberam? Eu realizei 3 medições aqui e simulei um cenário onde eu, inclusive, tenho que mexer nas dependências. E observe comigo aqui um ponto importante. Se eu observar aqui, olha, então a minha linha de base, que é essa parte cinza aqui de baixo, olha, ela está na sequência. Alvenaria do pavimento 1, depois do 2, aí aqui, olha, do 3, depois do 4 e depois do 5. Só que eu já reagendei aqui e já tenho o meu cenário inserido aqui no projeto, tá? E eu tenho 2 colunas aqui, que eu vou até inserir elas aqui, olha, que é a coluna início e a coluna término, que ela vai mostrar para mim essas datas de reagendamento. Então, percebe, olha aqui, ó, início da alvenaria do pavimento 2, 4/9, que foi o que foi realizado, do pavimento 3, 11/9, 18/9, 25/9, e só aí depois eu volto aqui dia 2/10 para realizar a alvenaria do pavimento 1. Isso daqui é um negócio que acontece muito nas obras. E os engenheiros, quando estão realizando as medições, eles ficam aqui com medo de mexer nas predecessoras e bagunçar o planejamento e acaba realizando as medições de forma errada. Bom, o que eu queria te passar nesse vídeo então é isso, a forma correta para realizar as medições com reflexo nas predecessoras. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Peço para que você curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, para que você dê essa força, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Certo? Então, fica aqui um abraço para você. Aproveitando, já deixa aqui para mim nos comentários quais são os conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. Um forte abraço e até um próximo vídeo.